como disse a professora Eunice, nós sempre fomos intolerantes. O que aconteceu é que foi sendo construída uma espécie de ideologia do Estado para nos mostrar diferentes. Mas basta a gente imaginar que, no mesmo contexto da desmontagem da escravidão, ficaram famosas as teorias do darwinismo racial, que pressupunham o quê? Que entre os negros e os brancos teriam diferenças ontológicas e que, muito pior, eram os mestiços. Ou seja, no mesmo contexto em que se desmontava a escravidão, eram criadas formas ainda mais rígidas de segregação social, né? E de inferiorização, de tentativa de subordinação das populações negras e indígenas brasileiras. Também não é à toa que, no começo do século XX, o Brasil tenha sido um dos portadores das teorias de branqueamento. Em 1906, ocorreu o Congresso Universal das Raças, o Brasil foi o único país americano a participar, e quem foi? Foi João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional, naquele contexto, que defendeu a tese de que o Brasil, em 3 gerações, seria branco, e, se possível, grego. Então, vocês vejam como essa questão do branqueamento é uma questão antiga. Também no início do século XX, as teorias de eugenia fizeram muito sucesso. Na Bahia, Nina Rodrigues propôs a construção de 2 códigos civis, um para negros e outro para brancos. No Rio de Janeiro, Renato Kell viajou, quer dizer, incitou as pessoas a irem à África do Sul para estudarem o apartheid e a importância do apartheid. Então, a gente vê que nós estávamos a um passo da eugenia e do apartheid, e nos anos 30 foi criada essa teoria do melting pot, né? Essa teoria da democracia racial. E o pobre Sérgio Buarque de Holanda escreve em 36 Raízes do Brasil, fala sobre o brasileiro cordial de forma crítica, né? Inclusive dizendo que nós não chegaríamos à modernidade porque cordial vinha de coração e os brasileiros não sabiam lidar e separar as instâncias públicas das instâncias privadas. É vencido por essa falsa teoria da democracia racial, que só vai começar a ser desmontada nos anos 70, né? Pela Escola de Sociologia Paulista, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, e, enfim, agora temos toda uma geração de intelectuais que fala contra essa ideia de uma democracia racial que nunca existiu. Mas o que me impressiona, quero saber o que vocês acham, e a professora Eunice também, é que, durante muito tempo, o Brasil gostou de se mostrar, portanto, gostou de se representar como um país tolerante. O que aconteceu agora, e está acontecendo desde finais de 2018, e cresceu muitíssimo em 2019 e 2020. Os brasileiros pararam de querer se representar como tolerantes. Ao contrário, passaram a gostar de se representar como machistas, como xenófobos, como racistas. Esse fenômeno me impressiona muito, porque ele é paralelo a um crescimento aferível da intolerância. De 2018 para 2019, a intolerância religiosa cresceu 60%. A intolerância de raça cresceu 65%. A intolerância contra as mulheres, o famoso feminicídio, cujo termo só foi criado no Brasil em 2015, né? E quando não existem termos, a gente pode avaliar o quão não se fala disso. O feminicídio cresceu muito. A violência contra as crianças cresceu muitíssimo. E, apesar de não termos muitos assaltos, sobretudo em 2020 por causa da pandemia, a violência policial foi exponencial. Veja o caso em São Paulo, né? Ou seja, a violência policial aumentou muito. Então, a grande questão que fica é por que os brasileiros pararam. Eles sempre foram intolerantes, mas por que agora existem muitos brasileiros que gostam de se afirmar como intolerantes? Essa é uma novidade, né? Não a intolerância em si, mas a representação dos brasileiros. Temos um governo que não tem problemas de dizer que é intolerante, que não tem problemas de demonstrar que não gosta das minorias. Temos um presidente da Fundação Palmares, que já negro, né? Filho de um grande representante do movimento negro, o senhor Oswaldo de Camargo, que a professora Eunice deve conhecer melhor do que eu. Não é possível que nós temos um presidente da Fundação Palmares que foi criada para enaltecer a memória da população de origem africana,
somos o segundo país de maior número de população africana, só perdemos da Nigéria. E mesmo assim temos um presidente que acaba de dizer que não se pode falar de Zumbi dos Palmares, que não vai comemorar o Dia Nacional de Luta contra o Racismo. Enfim, um presidente que pratica o quê? Aquilo que Frantz Fanon chamou de da dupla morte, que é a morte física das populações negras, jovens das nossas periferias, e a outra morte, que é terrível também, que é a morte da memória. É aquela morte que não dá o direito à memória, que é um direito de todos e que tem que ser de todos, né?